Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Aquilo que o Senhor quer nos falar nos vem de várias formas. Pela realidade, pela vida criada, pelos acontecimentos, pelas pessoas. O Senhor quer transmitir a nós a sua vontade, o seu parecer, aquilo que Ele mesmo quer para todos os seus filhos e filhas. Ocorre que nós precisamos compreender esta palavra, esta manifestação do Senhor. Deus não nos impõe algo para que simplesmente aceitemos. Deus nos propõe um caminho novo, nos propõe uma mensagem nova. Diante de tantas coisas e tantas dificuldades que nós e toda a humanidade vive, Deus nos apresenta algo que pode transformar tudo isso. Vejamos um pouco esse texto do Evangelho. O texto que nós ouvimos é a partir de São José, esposo de Maria. O anjo vem a ele e o encoraja, o inspira para que ele receba Maria como esposa. Esclarece a ele que tudo aquilo que está acontecendo não é obra humana, é obra de Deus. Não é pela vontade do ser humano, não é pela disposição do ser humano que tudo aquilo está acontecendo. É Deus que está agindo diretamente na história. A aceitação por parte de São José desta realidade, desta novidade, pede dele uma transformação interior. Ele deve mudar o seu ponto de referência. Ele deve mudar os seus instrumentos de análise, o seu modo de ver as coisas. E diz o texto sagrado que o sonho lhe apareceu, o sonho que ele teve com o anjo foi exatamente aquilo que Deus quis comunicar a ele. Este modo de compreender a vontade de Deus, ou melhor, de ouvir aquilo que Deus tem para falar através de um sonho, é uma maneira, um modo de ser que no tempo de Jesus e naquela época se valorizava muito. A pessoa tinha uma disposição interna para compreender que uma moção interior era, de alguma maneira, a vontade de Deus sendo apresentada, sendo revelada. Claro que não vamos ficar presos a este elemento do sonho. Hoje existem tantas maneiras de a pessoa compreender aquilo que Deus lhe fala, através da oração, da meditação, da leitura da palavra de Deus, da visita ao Santíssimo Sacramento, ao sacrário, do momento de silêncio diante do Senhor e também através deste que é o mais antigo, a mais antiga forma de a pessoa fazer a sua interiorização, que é um sonho. O Senhor nos comunica sempre algo da sua vontade. E hoje nós compreendemos através do Evangelho que a vontade de Deus é comunicada a São José, através do sonho, para transformar a sua existência. E aquele homem, ouvindo e experimentando no seu interior esta realidade, faz um passo a mais na sua vida. Esse passo que São José dá, esta decisão que ele toma, é uma decisão que transforma toda a sua existência. Não é uma decisão para hoje ou para amanhã, mas transforma toda a existência. A partir daquele momento, ele deixa de ser aquele José que tinha sua vida pacata, no seu trabalho, com os seus parentes, e passa a ser alguém que assumiu uma responsabilidade diante do mundo, porque ele também compreendeu o que é que significava aceitar Maria como sua esposa. José, o justo, o homem temente a Deus, o homem que transformou o seu projeto para deixar que o projeto de Deus acontecesse. Aquele que aceitou ser o pai adotivo de Jesus. Portanto, que deu toda a segurança, que criou todas as condições para que Jesus se desenvolvesse, crescesse e, por fim, se apresentasse à humanidade como o Salvador. Podemos compreender, por isso, irmãos e irmãs, que Nossa Senhora e São José
estão na base da nossa história da salvação. O Senhor veio até nós através deles, através de Maria Santíssima, aquela que foi escolhida desde sempre para ser a mãe do Senhor. Através de São José, seu castíssimo esposo, que foi escolhido para ser aquele que iria acompanhar e dar todas as condições para que o Senhor pudesse cumprir a sua missão. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que Deus ama de tal modo a cada um de nós e a toda a humanidade, que quer se utilizar da humanidade não para o seu interesse, se nós pudéssemos dizer isso, que Deus tivesse algum interesse, mas Deus quer se utilizar de nós para se transmitir a nós, para se comunicar conosco, para fazer de nós participantes daquilo que Ele mesmo quis para todos os que Ele criou. Deus, ao criar todas as coisas, criou tudo bom, perfeito. Por causa do pecado, nos desviamos deste caminho, nos desviamos desta certeza que o Senhor nos concedeu desde o princípio. E Jesus Cristo, então, recuperou em nós, para nós, esta certeza. Através de São José, nós compreendemos uma atitude fundamental para os que creem: dispor-se para a vontade de Deus. Estar atento a esta vontade e, mesmo não compreendendo tudo, deixar que ela aconteça, por amor, por confiança na vontade de Deus, o nosso Pai. Se observarmos bem, Nossa Senhora e São José, no final, adotam as mesmas atitudes diante desta realidade, dessa novidade que está por acontecer. Seja Maria Santíssima, seja São José, os dois se abrem totalmente à vontade de Deus, permitem que Deus faça a sua ação na história, deixam-se conduzir por esta ação que Deus promove na história, não fazem resistência humana a esta ação, pelo contrário, abrem-se totalmente, tornam-se disponíveis para que neles Deus realize tudo o que é necessário para a salvação da humanidade. A palavra de Deus desta semana nos chama a atenção sobre o Deus do impossível, aquele Deus que faz aquilo que o homem nem o mundo consegue realizar. O que é possível, nós podemos fazer. O que é impossível, só Deus faz. Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, você primeiramente examine e pergunte se isso é possível ou é impossível. Se é possível, procure os homens. Se é uma questão de doença, procure o médico, não incomode Deus. Se é uma questão de justiça, procure o advogado. Se é uma questão espiritual, procure a religião. Se for impossível, procure Deus. Nosso Deus não é esse Deusinho que fica curando dorzinha de barriga para as pessoas que vivem explorando o nome de Deus por aí. Esse não é Deus, é ídolos. Nosso Deus é o Deus do impossível, do absurdo. E só no absurdo o nosso Deus funciona. Aí aparece que o profeta Isaías. O profeta Isaías estava iniciando a sua tarefa missionária, a sua tarefa profética. Isaías, revestido do poder de Deus, revestido do Espírito de Deus, chega para Acás e, diante da negativa de Acás, porque Acás foi nesse sentido muito correto diante de Deus, não quis tentar o Senhor Deus, aí Isaías diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. O absurdo era fazer Deus nascer de uma virgem, não passando pelo processo humano da gestação ou da concepção. Isso é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Jesus é o Filho do impossível. E esse impossível, porque para Deus ele não existe, ele existe para nós, mas não para Deus. E esse impossível de Deus se realiza com Maria. Maria é a filha da impossibilidade. E é isso que eu devo descobrir na pessoa de Maria. Maria encarna a impossibilidade humana, a impossibilidade daquilo que nem a ciência consegue descobrir, como é possível uma virgem dar à luz. É a contradição de todas as normas científicas. Este é o nosso Deus.
Mas como realizar o impossível? Porque para Deus não há impossível. Possível é humano, é nosso. Aí vai buscar lá o José que estava dormindo, que José também tinha que se dar consentimento ao impossível. E o impossível, vocês sabem que o impossível, ele é só impossível para nós, mas não para Deus, porque Deus tem o seu caminho. O problema nosso é que nós não entramos no caminho de Deus e buscamos o nosso caminho. O nosso caminho é da possibilidade, o de Deus é da impossibilidade. E nós não conseguimos casar esses dois caminhos. Aí busca José, que era também uma outra impossibilidade. José tinha que aceitar aquela mulher grávida e aceitar a gravidez dela sem ter com ela nenhuma relação de intimidade. Deus vai realizando o impossível na vida de José. E o plano de Deus se realiza através dessas tantas impossibilidades, como realizou com a mãe de Sansão, como realizou com Moisés, como realizou com Abraão. E assim por diante. Enfim, queridos irmãos, quem é o meu Deus? Meu Deus é o Deus da facilidade? O meu Deus é o Deus do impossível? O que é que você deve pedir para Deus? O que é que você tem que pedir para Deus ultimamente? Você tem pedido coisas possíveis ou coisas impossíveis? Será que não tem faltado a possibilidade de eu resolver as minhas coisas sem me incomodar, eu sem incomodar Deus? E quantas foram as vezes que eu incomodei a Deus naquilo que era possível, mas eu me acomodei na minha impossibilidade e não descobri o impossível de Deus. Esse é o desafio, irmão, do nosso Natal. O Natal é o Natal da impossibilidade, porque a impossibilidade é possível dela nascer o Salvador. Esse Deus que nós temos, esse Deus que você acredita, que você cultua, que você adora, quem é? É o Deus das facilidades ou Deus da impossibilidade? Você tem buscado qual tipo de Deus? O Deus que você não faz nada por ele, mas de repente você procura para resolver as coisas impossíveis, dos seus enroscos, das suas confusões que eu mesmo me meti. Certamente esta não é a proposta que Deus fez para Acás. Deus tinha dado para Acás uma possibilidade: descobrir na vida o impossível. E qual era impossível para Acás? Deixar os ídolos e os reis e aliança com a Síria e voltar à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus a luz aparece, a luz floresce. E iluminado pela luz que é Deus, toda minha impossibilidade se torna possível. Nossa vida, irmão, tudo é possível quando eu acredito no Deus do impossível. O Altíssimo quer ser o Deus conosco, e esse é o caminho para a salvação da humanidade. Maria, ao saber da vontade do Altíssimo, disse sim. José, da mesma forma que Maria, também disse o seu sim. A dúvida é inevitável. A Maria e também a José: como Deus pode nascer do humano? Que nascimento é esse? O anjo explica que não é só da carne, mas ele é filho do Altíssimo. Jesus Cristo nasce do sim de Maria e de José e da vontade do Deus Altíssimo. O ser humano, nascendo da carne, é também chamado a um novo nascimento, o nascimento do alto, do Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, também quis ser humano e precisou de nascer da carne humana, um mergulho na humanidade. Ele assume a humanidade. A salvação do homem não acontecerá de cima para baixo, de fora para dentro. Acontece a partir de dentro. Deus participa da humanidade. Jesus, sendo humano, se faz o Salvador. Deus não quer salvar a humanidade sozinho. Precisa e conta com a colaboração do homem e da mulher. A origem de Jesus Cristo é apresentada, portanto, em Mateus como sendo do encontro do desejo do homem e de Deus. O nascimento de Jesus nos diz que Deus deixou de ser o Deus Altíssimo para ser o Deus conosco. Um teólogo do Vaticano, pregador do Papa, diz
que não basta que Ele esteja conosco, é preciso que estejamos com Ele. O perigo é o não desejo do homem da salvação, de salvação, o não desejo de Deus. O Natal do Senhor é o tempo propício para nos aproximarmos mais desse Deus que tanto desejou e deseja estar conosco. A atitude do cristão diante do Senhor só pode ser de agradecimento e acolhida. Enfeitar o lar e as ruas para o cristão tem um sentido todo especial, que é provocar esperança e o desejo de também estar com Deus. José e Maria se viram diante de uma escolha: realizar um plano pessoal, e José e Maria se amavam. E como todo jovem, planejou a vida, construir família, construir a vida segundo os próprios parâmetros e ser feliz. Mas Deus toca o seio de Maria e ela resolve aceitar o projeto de Deus e desfazer-se dos seus projetos pessoais. O mesmo José, justo, entende que o que se realizava na sua esposa era obra de Deus. Então ele cede ao seu projeto e deixa, e permite, e dá o seu consentimento para que Deus haja em sua vida. E José, de uma circunstância, de um tempo, se eterniza. Olha, há mais de 2000 anos esta história aconteceu. E até hoje esse homem é modelo para todo homem, para toda pessoa humana que quer ser justa e caminhar segundo os desígnios de Deus. E Maria, mulher, torna-se a bendita entre todas as mulheres. Veja como Deus muda as nossas circunstâncias quando entra na nossa história. Deixemos então, meu irmão e minha irmã, Deus entrar na nossa história, na sua história pessoal. É tempo de projetar, pensar no futuro. Inclusive se fala muito disso no final do ano. Nós somos chamados não a fazer previsões para o futuro do jeito humano, mas a prever o futuro do jeito de Deus, como um advento, não como uma melhora do presente, mas como um advento de Deus. Quer dizer, não melhorar o presente, mas uma vida nova acontecerá. É diferente, são outras as perspectivas, e é esta verdade que nós somos chamados neste quarto domingo do advento. Viver um tempo novo, uma vida nova, uma nova perspectiva, não do jeito humano, mas do jeito de Deus. Meu Deus, como será 2011? Para onde eu vou? Qual será o meu fim? O que acontecerá? E você não consiga enxergar a luz no fundo do túnel? Não faça os projetos futuros a partir do seu miserável coração. Se as coisas não acontecem da maneira como nós queremos, é porque Ele está preparando coisas melhores ainda. Sejamos como Paulo, como José e como Maria. Não desconfiados de Deus, mas confiemos sempre. O Deus que nos criou, que nos chamou para a vida e que é parceiro nosso no desafio de viver, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Se assim for, será, meu irmão e minha irmã, um santo e feliz Natal. Estamos ouvindo a história da salvação, a história humana. Como é que aconteceu conosco a nossa salvação? A nossa salvação foi algo que Deus fez, porque é uma história do encontro de Deus com a raça humana, um diálogo, uma ação de Deus e as respostas das pessoas. Maria disse sim, e por causa do sim humano de uma pessoa maravilhosa, desceu sobre ela o Divino Espírito Santo. Ela, virgem, concebeu pela ação de Deus. Podemos imaginar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, olhando para a raça humana e decidindo mandar seu filho. E daí começou uma história de um povo, começando com Abraão, muitos séculos antes. E dentro daquele povo, uma moça,
uma moça maravilhosa, planejado por Deus, preparado por Deus, uma imaculada virgem. E na divina providência, ela ficou noiva de José, e ele era descendente de Davi. E na plenitude do tempo, dentro da nossa história humana, Deus agiu. E a salvação só pode vir de Deus, mas Deus usa pessoas. Usou um povo. Dentro daquele povo, Maria. E dentro daquele povo, José, para ser o pai adotivo. Anunciação. A encarnação quer dizer que, Deus entrou na história humana. Como nós, no ventre da mãe, exatamente como nós, ele igual a nós, ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela foi visitar Isabel, servir Isabel vários meses. Quando voltou, José percebeu que estava grávida e ele pensava, opa, o que é isso? José era justo, era muito bom, amava, mas ele não queria denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo, à noite, ir embora, desapareceu. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. O mensageiro de Deus agiu com ele e disse, José, filho de Davi, descendente de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Deus deu o nome Jesus para Deus Filho que se fez homem. O anjo também falou para Maria, o nome dele seria Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí que está a história da salvação. A origem de Jesus é Deus, não é esforço humano. É Deus que faz questão de estar conosco, Emmanuel, Deus conosco. Jesus veio e com ele a salvação da humanidade. É isto que nós estamos celebrando em Natal. A salvação da humanidade. E essa é uma verdadeira obra de Deus. Mas as pessoas colaboram. As pessoas dizem sim. Jesus é o dom de Deus que deve ser acolhido pela humanidade. Então, Natal não é Papai Noel, não é presente. Natal é Jesus, o dom de Deus Pai que vem para nós pela ação do Espírito Santo, e toda a humanidade deve estar dizendo, vem Senhor Jesus, vem. Estamos celebrando a entrada de Jesus na nossa humanidade. É obra de Deus. Jesus causou a perfeita e inseparável união de Deus com nós, humanos. Louvado seja Deus. Este é Natal, é a celebração da perfeita e inseparável união de Deus com os homens. Deus se tornou presente e nós percebemos a presença de Deus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, pois Ele vai abrir a porta do céu. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Que boa notícia, não é? Deus conosco, Deus que nós recebemos da Santa Comunhão, Deus que entra no coração humano, Deus dentro de nós, Deus conosco. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado. E ele foi falar com Maria. Estiveram naquela conversa maravilhosa.
E Maria disse: sou virgem. Foi um ato de Deus que aconteceu e é de suma importância para toda a raça humana. Maria disse, e José acreditou, um ato divino, um ato único, um ato eterno aconteceu comigo. E José disse: uau, maravilha, eu vou apoiar você, Maria. Nós vamos viver em castidade, um casamento em castidade. E você diz, eis a serva. José diz, eu quero dizer agora, na presença sua, Maria, e na presença de Deus que está contigo, eis aqui o servo. Eu estou disposto a servir também. Fizeram no casamento normal, entendeu? E todo mundo achou que era normal, como qualquer outro casamento. Mas não era. Era Deus, aquele casal. Servos de Deus. Então é bom refletir sobre a nossa história de salvação.